Oi, gente! Capítulo 39, estamos fechando essa semaninha. A gente teve essa interrupção do capítulo 38 para a interrupção da história de José, né? Mas no capítulo de hoje a gente retoma a história, né? E semana que vem a gente continua essa história que é tão interessante, tem tantos ensinamentos. Mas hoje é o 39, então vamos lá. José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que o fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: "Venha, vamos para a cama." Ele recusou, dizendo assim: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: "Venha, vamos para a cama." Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: "Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto." Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história, assim: "Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou." Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. E o carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que o fazia. Ok, capítulo 39. Que loucura, né? Já pensou? Você tá na cadeia, aí porque você é uma pessoa muito confiável, o carcereiro dá a chave da cadeia pra você. Ele poderia fugir, né? Mas nem fugir ele fugiu, de tão confiável que ele era, né? Ele obedecia, fazia o serviço dele. Muito louco isso. José, ele era uma pessoa muito abençoada por Deus, né? Apesar de ele ter passado por todo aquele bullying dos irmãos, ter sido vendido e tudo, Deus sempre esteve cuidando dele. E em todo momento, o que eu vejo
no caráter de José é que ele não negociava os princípios dele. Ele não estava à venda, não estava disponível para qualquer ganho ou qualquer troca ou coisas assim. Ele tinha as ideias dele, né? O que o Senhor colocava no coração dele de retidão, e ele agia conforme. E essa mulher, ela ficou com orgulho ferido, né? Ela ficou com orgulho ferido, e José não correspondendo ao que ela queria, né? Ela falou mentiras a respeito de José e ele acabou sendo preso, né? A gente vai ver que tudo aqui contribui para o que vai acontecer mais lá na frente, né? Então, o que eu gostaria de falar e de deixar para o seu final de semana, para você refletir, pensar, é que a gente realmente vai passar por situações muito difíceis na vida. Todo mundo vai passar, não tem o que discutir. E a gente deve aproveitar aquela oportunidade, porque cada dificuldade é uma oportunidade de a gente aprender e de a gente crescer. Então a gente não deve desperdiçar essa oportunidade. A gente precisa pegar aquela situação e tentar tirar o que tem de bom nela, apesar de ser uma situação ruim. E eu vejo que José era muito assim, né? Ele passava pelas situações, mas ele se mantinha ali e não mudava a forma de pensar dele, o caráter de se manter uma pessoa confiável para os outros, de fugir da aparência do mal, né? Ele realmente... E outra coisa que eu acho interessante também, que eu achei muito interessante aqui, nesse capítulo de José e a atitude dele, é que quando ele viu que essa mulher estava assediando ele e... Enfim, a carne é fraca, todo mundo é pecador, não adianta, a gente tem essa natureza pecaminosa e a nossa carne é fraca. Então, para evitar de cair naquela tentação, ele mantinha distância. Então, uma outra coisa que a gente pode aprender também é que se a gente identifica que alguma coisa pode ser a nossa fraqueza, pode nos afastar de Deus, a gente precisa manter uma distância daquilo, né? E pedir para Deus nos fortalecer, nos fazer tolerantes à tentação, intolerantes à tentação e se afastar dela, né? Tomar a decisão de se afastar daquilo que pode nos afastar de Deus, tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Espero que você tenha um final de semana muito agradável, que o Senhor te abençoe esse final de semana, que você tenha alguma surpresa legal da parte dele. E semana que vem a gente continua lendo a história de José, porque ainda tem muita coisa que vai acontecer aqui. Muita coisa. A gente se vê semana que vem, se Deus quiser.